esse projeto que nós temos colocado, os vídeos aqui semanais, que é chamado Construindo um Discípulo em Mim, construindo um discípulo em cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre a unção de Elias. No vídeo passado nós postamos que o Senhor leva 3 discípulos ao Monte da Transfiguração e mostra toda a majestade da sua glória no seu corpo, nas suas vestes, e o que isso reproduz para a gente na nossa vivência cristã, no nosso dia a dia. Mas a vida cristã não é só feita de glória ou de exposição a um evento de glória. Ele é feito de uma realidade do cotidiano. Então nós sabemos que viver a vida cristã de forma verdadeira e genuína, ela é cheia de altos e baixos, é cheia de momentos de pleno esplendor e da movimentação e do agir de Deus nas nossas vidas, mas por muitas vezes é um chamado à perseverança em fé, é um chamado a no dia a dia das dificuldades e dos desafios, mesmo sem a visualização daquilo do que realmente poderia ser, nós confiarmos que o Senhor é conosco, nós confiarmos que o Senhor tem nos abençoado. Amém? Hoje eu queria que a gente lesse ainda no capítulo 17, mas a partir do versículo 9, e a palavra do Senhor diz assim: E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Amém? O Senhor Jesus então deixa claro para nós que a nossa unção, a unção de Elias, é a unção de João Batista. Sabe? E aqui na palavra de Deus, nessa porção, ele deixa claro que o Elias já tinha vindo e o Elias virá. Sabe? Que o Elias que tinha vindo, que era João Batista antes deles, todos os viram, mas não os reconheceram. Mas aqui também há algo importante, porque Jesus o reconheceu. Jesus o aponta como aquele que foi profetizado, aquele que viria para poder preparar o caminho para a presença do Senhor. Sabe? Então o Elias que veio era João Batista, e o Elias que virá aponta para nós que somos a igreja, que estamos preparando o caminho para a segunda vinda do Senhor, para a sua volta, quando ele vai arrebatar os santos, quando ele vai buscar a sua igreja gloriosa, santificada e sem mácula. Sabe, que você possa entender que esse é o nosso chamado de hoje, é o chamado de sermos como João Batista fez, chamarmos ao povo ao arrependimento, preparar o caminho para que o Senhor Jesus possa ser glorificado na vida de cada indivíduo que precisa e tem sede da provisão e da presença do Senhor. Sabe, esse é o papel da igreja hoje, esse é o papel individual de cada crente como ministro, de cada crente como instrumento do Evangelho para operar os milagres do Senhor na sua geração e nesses dias. Sabe, que nós possamos entender que nesse chamado e nessa unção de Elias, nessa unção de João Batista, muitos vão olhar para a gente com um olhar de vida, mas muitos também vão olhar com um olhar de morte. E que nós não possamos cair na tentação de ser queridos por todos. Infelizmente, isso não é uma realidade. Infelizmente, isso não é uma promessa do Evangelho. Sabe, João Batista foi aquele que preparou o caminho, anunciou que ele viria, que o reino dos céus estava próximo, mas ele morreu e muitos não o reconheceram. Que você possa encontrar a paz no seu coração de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, independente se você tem recebido aplausos dos homens, independente se você tem recebido tapinha nas costas daqueles que por muitas vezes nós criamos falsas expectativas. Sabe, mas que você possa ter certeza que Jesus está dizendo: eu estou te vendo, eu estou vendo o seu trabalho, eu estou vendo aquilo que você tem produzido, eu tenho visto o que você tem feito com um coração puro, eu tenho visto a sua entrega. Sabe, que todos aqueles que são homens não vejam, mas que o Senhor veja a nossa entrega, a nossa dedicação, o nosso clamor, o nosso preparar do caminho para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa geração, para que o Senhor Jesus possa encontrar sua morada e habitar no meio de nós. Sabe, esse é a unção de Elias, é a unção daquele que entendeu que participa de uma tropa de elite, que é enviado de Deus para operar na unção do dia a dia, do cotidiano, apresentar um caminho reto
de ressurreição, de arrependimento, para reconciliar o homem a Deus através do único mediador, que é Jesus Cristo. Sabe, que nesses dias você possa ter esse entendimento. Você não foi chamado para ser aplaudido pelos homens, mas você foi chamado para, no julgamento final, Deus te falar: eu te conheci, eu te vi, como João Batista. Muitos não te viram, mas eis aqui o seu prêmio, o seu galardão e a vida eterna. Que você possa ter essa palavra no seu coração, que você possa a cada dia crescer em entendimento de que o reino de Deus, ele precisa ser expandido, e você foi chamado como instrumento da sua expansão. Glória a Deus pelo Senhor, que em nada a nós merecíamos, mas que Ele nos escolheu para participar dessa obra grandiosa, santa e amorosa que foi realizada. Amém? Hoje nós vamos então ministrar uma palavra no livro de Mateus, no capítulo 18, logo no primeiro versículo, que trata-se sobre a pergunta que tem movido a humanidade por todos esses séculos que nós estamos nessa terra caída, nessa terra adâmica que tem nos consumido. Amém? Então, Mateus capítulo 18, logo no primeiro versículo, a palavra do Senhor diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converteres e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarás no reino do céu. Porque aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar-se um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Amém? Poderosa é a palavra do Senhor. Amém? Que nós possamos entender que essa é a pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor. Sabe, se nós pudéssemos ler a história anterior ao capítulo 18, se nós pudéssemos também aqui estar lendo, e eu sugiro que você leia também Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9, que retratam nos evangelhos a mesma passagem, onde vai ser reproduzida essa pergunta. E em Marcos, a palavra do Senhor nos traz algo que dizia que os discípulos, eles disputavam, eles brigavam para ver quem era o maior. Sabe? E isso é que tem movido a humanidade ao longo dos séculos e séculos. Quem é o melhor advogado? Quem é o melhor engenheiro? Quem é o melhor empresário? Quem é o melhor jogador de futebol? Quem é o melhor cientista? Quem é o melhor? É a pergunta que movimenta o ser humano para sempre alimentar o seu ego, para sempre se sentir afagado por aqueles que engrandecem o seu nome. Sabe, mas aqui o Senhor Jesus, então, ele traz uma outra percepção sobre o reino de Deus. Sabe, ele traz pra gente que o que movimenta o reino de Deus não é essa ideia de grandeza mundana, não é essa ideia de engrandecimento do nome pessoal, mas sim algo que ele traz pra gente como resposta a essa pergunta. Sabe, o Senhor Jesus, então, ele chama uma criança e coloca ao lado dos discípulos. Sabe, e ali ele começa então a refletir sobre a questão da humildade, da sinceridade, da pureza, que são atributos que nos levam a entrar no reino dos céus. De uma certa forma, ele está dizendo que o mais importante no reino dos céus não é ser o maior, mas é entrar no reino dos céus. E ele, em outras passagens da Bíblia, ele deixa claro que a porta para o reino ela é uma porta estreita. E ela é tão estreita que aquele que se considera grande não consegue entrar. O grande chamado nosso como crente, como discípulo do Senhor, é se tornar tão pequeno, tão humilde, que a gente possa ser capaz de entrar nessa porta que é estreita, nesse caminho que é estreito, mas que leva para a eternidade. Sabe, e essa pergunta parece ter todo sentido para os discípulos. Sabe, os discípulos eles estão andando com Jesus e eles verificam que parece haver alguns que são beneficiados,
parece haver acepção de pessoas, parece haver que Jesus destacou alguns para serem os maiores. Sabe, de tanta gente que andou com Jesus, de toda uma multidão que o seguia, Jesus escolheu 12 para estar mais próximo. Sabe, nos eventos que nós podemos narrar entre o capítulo 16 e o capítulo 18, nós vemos ali que Pedro tem uma revelação especial, que Pedro e Tiago e João sobem com o Senhor para receber a glória e verem a transfiguração, que outros 9 discípulos não conseguem expulsar nenhum demônio. Depois, eles chegam para Pedro e os cobradores de impostos do templo se referem a Jesus como aquele que não pagava o imposto. E vão perguntar para Pedro, quer dizer, Pedro ali vira referencial. Ele fala por Jesus e aí Pedro vai dizer que o mestre pagava sim impostos e Jesus manda que ele pescasse e da boca do peixe ele conseguiria o dinheiro para pagar esses impostos que eram cobrados. Então a percepção que eles tinham é se alguém experimentam da glória e outros não, se uns são escolhidos e outros não, sim, alguém que é maior no reino dos céus. Então Jesus recoloca aquela criança e ele diz, não, aqui no reino dos céus não é assim. Sabe, se você quer entender o reino dos céus, olha para essa criança que não faz esse tipo de perguntas. E Jesus então chega a dizer para eles, olha, se você se converter, você muda a sua pergunta. Você não pergunta quem é o maior, mas sim quem entra. E essa é a pergunta que deve estar no nosso coração. E Jesus então se simboliza ou usa a criança como símbolo daquele que entra e não daquele que é o maior. Sabe, ele diz, olha, aquele que entra que tem um coração humilde como criança. E ali ele está fazendo uma referência para o novo nascimento. Sabe, nós quando crianças nós recebemos todas as informações da nossa família, dos nossos pais, como que nós resolvemos os nossos conflitos, como que nós conquistamos a nossa renda, tudo isso vem através da cultura. Sabe, quando nós nascemos de novo, Jesus ele quer que, independente da sua idade, não é que você se torne novamente infantil, não é isso, é que independente da sua idade, você possa zerar a quilometragem da sua vida, para reaprender a andar nesse mundo real, sobre novos princípios, sobre novas óticas que vão levar você a ser parecido com Ele. É reconfigurar para que nós possamos ter a mente de Cristo. E para isso, nós temos que ter o coração aberto como de uma criança, a humildade para crer que a palavra de Deus é a verdade e se submeter a ela, sem contrariedade, sem o nosso si mesmo, sem aquilo que nos impede de usufruir da verdade da palavra como garantia por fé de que é o melhor caminho a ser trilhado na jornada da vida. Sabe, então ele manda que a gente possa olhar para essa criança e nos, de uma certa forma, fragilizar, no sentido de nos tornarmos dependentes dele, ser guiados por ele, para que sim, a gente possa entrar no reino dos céus. É essa humildade. Sabe, muitas vezes nós confundimos humildade com outras coisas que não tem nada a ver com o princípio da humildade bíblica. Muitas vezes nos tornarmos fracos perante os homens é humildade, mas não é humildade bíblica. Sabe, a humildade bíblica a gente pode ver nas palavras de Caleb, que muitos que foram espiar a terra prometida voltaram dizendo que tinha gigante. Caleb, que conhecia a palavra de Deus e queria se submeter porque Deus disse que aquela terra era prometida, ele diz, eia, subamos e possuamos a terra. Sabe, ali ele foi humilde porque ele sabia que a força não era dele, a força era do Senhor. Sabe, muitos podem olhar essa passagem bíblica e identificar em Caleb um ar de superioridade, um ar de soberba, mas não, ali estava a verdadeira humildade. Aquele que sabia que o poder não é operado no homem, mas é Deus que tem o poder para operar os milagres e fazer o avanço da obra do Senhor. Sabe, é com esse espírito de humildade que quando você está debaixo de uma palavra, você se submete. Por mais que às vezes doa, por mais que às vezes contrarie aquilo que você aprendeu como correto na sua jornada da vida antes do seu novo nascimento, mas você fala o que Jesus me disse, aonde Jesus me pôs é o melhor lugar. E aqui é o local mais seguro, e aqui é o local do aprendizado, e aqui é o local que eu vou ter a garantia de estar no reino dos céus, porque eu estou em obediência, eu estou em completa dependência. E esse é aquele que Jesus está dizendo, olha,
esse é considerado o maior. Não porque é o nome dele que se faz maior do que o de Jesus, porque isso é satânico, mas é porque esse é o que entra no reino dos céus. Sabe, que você possa ter compreensão dessa palavra. Sabe, uma pergunta que move o mundo, mas que não pode mover os homens de Deus. Essas perguntas de quem é o maior tem que ficar fora da igreja. Dentro da igreja nós somos um só corpo, bem ajustado, cada um com uma função, com um dom dado por Deus, que nós não possamos querer estar fazendo aquilo que não fomos chamados, estar fora da obediência de Deus, porque às vezes algumas posições nos parecem mais atrativas, nos parecem que nos dão alguma visibilidade maior, mas que nós possamos entender que mais importante do que parecer ser grande aqui é o Senhor Jesus olhar para a gente e falar: a porta está aberta, pode vir, meu filho, vem para o reino dos céus. Esse é o meu desejo e a minha oração, que você possa desfrutar dessa verdade no nome de Jesus, que você possa ter um ótimo dia e uma semana abençoada.